O senhor Alexander Acunin poderia ter seus defeitos, mas jamais escondeu sua vaidade, sobretudo quando falava de seu parentesco com pessoas ilustres. Confidenciou que era também descendente de Voltaire, o grande escritor francês, igualmente por sua linhagem materna. O nome verdadeiro do escritor era François-Marie Arouet. Voltaire era um pseudônimo. Ele nasceu em Paris no ano de 1694. Era de família aristocrática, estudou latim, grego e teologia no Colégio Louis le Grand, renomado colégio jesuíta parisiense. Foi um dos mais importantes pensadores do chamado movimento da razão, o período do iluminismo. De minha parte, eu sempre fui fascinado pela obra de Voltaire. Cândido eu li 2 vezes na adolescência e já adulto. Voltaire tinha ideias progressistas e acreditava na ciência. Tolerava diferenças, defendia a liberdade. Ele era o que hoje chamaríamos de um agitador cultural. Publicou versos cheios de ironia sobre figuras conhecidas da política francesa. Por essa razão terminou preso na Bastilha, onde adotou o pseudônimo Voltaire. Mais tarde exilou-se na Inglaterra. Escreveu muitas obras importantes, entre ensaios, romances, poemas, peças de teatro, mas Cândido ou o otimismo foi para mim a sua grande criação. Voltaire adorava debochar da tolice dos filósofos e da petulância dos poderosos. Na obra, até ser expulso de um lindo castelo na Westfália, Cândido, o jovem que dá nome ao livro, convivia com sua amada, a bela Cunegunda. O personagem ouvia diariamente os ensinamentos do seu mestre Pangloss, para quem todos os acontecimentos eram parte de uma perfeita conjunção de efeitos positivos, num mundo em que tudo era o melhor possível. Cândido sofre incontáveis adversidades e desgraças, sendo expulso do castelo, abandonado por sua amada e torturado por búlgaros. Ele sobrevive a um naufrágio, quase morre num terremoto e assiste o seu mestre ser enforcado. Ainda assim, sem perder o otimismo. Ele é enganado inúmeras vezes e somente passa a questionar sua fé cega em Pangloss quando o mundo desmorona à sua frente. A obra é uma sátira sobre o seu tempo, descrevendo fatos históricos como o terremoto que quase destruiu Lisboa em 1755 e a Guerra dos 7 Anos, que se iniciaria no ano seguinte. O iluminista francês fazia graça da nobreza, da intolerância religiosa, dos critérios utilizados para as punições da Santa Inquisição. Dizem que Pangloss é uma representação da figura de Gottfried Leibniz, filósofo alemão da segunda metade do século XVII. Leibniz foi o autor de Princípios da Filosofia e Discursos da Metafísica, mas ficaria conhecido por suas concepções sobre cálculo diferencial e integral, desenvolvidas de modo independente ao seu famoso contemporâneo Isaac Newton. Acunin explicou-me que a aristocracia russa era muito próxima da francesa, e o parentesco com Voltaire devia-se a isso. Deixando escapar um sorriso malicioso, o russo comentou que sua mãe gostava de viajar e de fazer novos relacionamentos. A verdade é que eu tive a melhor das impressões sobre Acunin, sem falar do seu parentesco com Edgar Allan Poe e Voltaire, que muito me impressionou. Meu contratado tinha a melhor procedência. De repente, veio-me à mente a imagem de Lúcifer, uma das designações do diabo na Bíblia. O termo vem do latim e significa o que ilumina, quem carrega a luz, ou estrela da manhã. Lúcifer era o líder dos 7 anjos maus do inferno e o rei da soberba. Curiosamente, esta era a denominação usada pelos romanos para o planeta Vênus. Deixando os demônios de lado, meus pensamentos estavam voltados a Max Shachtman e a casa de Leon Trotsky. Por alguma razão, Acunin me deixou esperançoso. E se houvesse alguém capaz de descobrir um elo verdadeiro entre mim e Max, essa pessoa era, sem dúvida, o investigador russo.
Ele fedia enxofre, mas o seu raciocínio era dos mais rápidos. O ambiente que havia na biblioteca do Trinity College e o desejo de buscar certos nomes fizeram-me recordar uma obra de José Saramago, primeiro português a receber o Prêmio Nobel de Literatura. A obra de Saramago se intitula Todos os Nomes, e eu falarei dela depois. De minha parte, se o tempo não valesse, daria antes o Prêmio Nobel a outros dois escritores portugueses, Camões e Fernando Pessoa. Minha mãe declamava o Camões lírico para nos fazer dormir. Eu lembro dela sentar-se ao lado da minha cama e dizer com voz doce: o amor, este não sei o quê, que vem não sei de onde, dói não sei porquê. O Nobel faria justiça ao Camões de Os Lusíadas, em que canta o peito ilustre lusitano, numa saga que descreve a sua expansão conquistada através do mar. Vem daí o meu interesse por Camões. Eu não resisto a expressar meu gosto por sua poesia, a qual, além do lirismo, revela preocupação com a verdade que eu conto, nua e crua. No período das navegações, Portugal era parte de um mundo que chamamos de eurocêntrico. Camões falava das armas e barões assinalados, que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram muito além da Taprobana. Taprobana é o nome romano do que seria hoje o Sri Lanka, no antigo Ceilão, um país em formato de lágrima, onde no início do século XVI os portugueses foram os primeiros europeus a desembarcar. Mas essas conquistas não teriam sido obtidas sem pagar um alto preço, que Camões recorda através dos perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Essas primeiras linhas do canto primeiro de Os Lusíadas antecipam o percurso das grandes navegações. Trazem a homenagem ao povo português que supera os perigos e as guerras para avançar seu império e fé religiosa. Há também um enorme lirismo em Os Lusíadas, que para mim aparece bem no canto quarto, quando o velho do Restelo questiona a partida das naus, deixando para trás os que ficam e sofrem com as despedidas, muitas vezes definitivas. De Fernando Pessoa fascinou-me desde a adolescência a beleza dos versos recitados na voz de seus heterônimos. Sempre que posso recito Alberto Caieiro quando diz: no meio-dia de fim de primavera eu tive um sonho, como uma fotografia, e vi Jesus Cristo descer à terra, e ele era outra vez menino. Lembro-me também dos versos da poesia intitulada Tabacaria, de Álvaro de Campos, cuja cópia na publicação original, na página 39 da revista Presença do ano de 1933, eu guardo na minha biblioteca. O poeta reclama: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Confesso que eu também carrego todos os sonhos do mundo. Imagino que vocês também. E isso sem falar de Ricardo Reis, Bernardo Soares e outros dos seus heterônimos menos conhecidos. Ainda que tenha vivido na primeira metade do século XX, Pessoa trazia no peito muito da herança camoniana. Em seu Mar Português, este poema eu sei de cor. Ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Eu gosto da história do sei de cor. Vem do francês savoir par cœur, expressão antiga do século XVI que significa saber através do coração, pela inteligência, pensamento e experiência. Como Camões, ele chora em seus versos aqueles que ficam. Quando diz: por que te cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. E quando Camões escreve que para terem chegado aos seus feitos, navegadores passaram além da Taprobana, Pessoa responde que ainda assim tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Pois quem quer passar além do bojador
tem que passar além da dor. No imaginário português, o cabo do bojador seria como uma última fronteira do homem, rumo ao desconhecido. Ambos os poetas reverenciam as grandes navegações, que tornaram o mar português redesenhando o mundo. As conquistas pelo oceano, com seus galeões e caravelas de não mais de 30 metros, poderiam ser comparadas em nosso tempo à epopeia dos astronautas ao pisarem na Lua. No reinado de Dom João I, seu filho, o infante Dom Henrique, levou os portugueses a desbravarem os mares e descobrirem o mundo. Numa época em que se supunha que a África acabava ao sul de Marrocos, os portugueses decidiram ampliar as fronteiras do mundo, continente abaixo, até a costa do Senegal, no Cabo do Não. Este acidente geográfico era longo e protegido por recifes, fazendo com que a neblina atrapalhasse a vista dos navegadores. Ninguém que o passasse retornava, pois diziam que os fortes ventos sopravam sempre para o sul. Assim, era impossível a navegação rumo ao norte e, por consequência, o retorno a Portugal. A neblina era fechada e as águas ferviam, exalando os gases do inferno que vinham de baixo. Em 1434, Gil Eanes lançou sua esquadra, mostrando que o mundo não terminava no Cabo do Não. O mar iria muito além, e o batiza com o nome de Cabo do Bojador. O termo vem de bojar, que no holandês bogen significa a manobra que faziam os navios ao contornarem a costa. É este sentimento de superação do desconhecido que Pessoa evoca quando diz: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Pois para ser desbravador não se pode temer a dor. Em vida, Pessoa publicou somente um livro, um ano antes de sua morte. A obra se intitulava Mensagem, que eu não li. Sua prosa e verso foram publicados em jornais e revistas da época ou em coletâneas editadas póstumamente. O livro do Desassossego, por exemplo, foi compilado depois do seu falecimento, com base em manuscritos descobertos em uma arca que era parte do seu espólio. Nevoeiro é um poema belíssimo do Pessoa que a minha mãe, em seus 95 anos de idade, ainda declama de memória nas festas da família. Há uma estrofe que diz: ninguém sabe que coisa se quer, ninguém conhece o que a alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. Conhecendo o jeito de ser do Sr. Alexander Acunin, eu imagino que ele diria que meus comentários paralelos sobre fatos históricos, livros, poesias e significado de certas expressões são simplesmente fruto da minha vaidade. A sedutora Melina Antoniades sugeriu algo semelhante. Eu lembro. Mal começamos a conversar sentados num dos cantos do sofá do American Hotel no dia em que nos conhecemos, em Amsterdã. Ela cochichou no meu ouvido a charme vaidoso, o que a excitava muito. Melina, por sua vez, tinha um hálito úmido que lembrava um licor adocicado, que eriçou os pelos da minha orelha. Eu decidi que esta dupla estranha, Acunin e Melina, que lembravam dois demônios, seria o fio condutor dessa história. Eu queria saber de minhas origens e falar de livros e fatos, e tudo mesclado com demônios. Quem sabe encontrar uma alternativa para o mundo? Seria injusto falar de Fernando Pessoa sem mencionar o poema Autopsicografia, em que sua poética chega aos céus, quando diz que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. O leitor terá de ser generoso e aceitar o abuso de comentários colaterais. Sendo eu o autor, não parece justo ocultar minhas vaidades ou reprimir os meus impulsos. No caso, vocês devem mergulhar na narrativa sem julgamentos antecipados. O investigador russo começou suas investigações com enorme êxito. De saída,
propôs que Pessoa era descendente de cristãos novos, que era como chamavam os judeus convertidos ao catolicismo durante a Inquisição. Ele consultou uma série de documentos, em especial do período em que a família de Pessoa havia vivido na África do Sul. Para minha alegria, as informações obtidas no Centro Cultural da Cidade do Cabo confirmavam o nosso parentesco. Segundo Acunim, os Schwartzmann, oriundos da Bessarábia como meu pai, e a família Pessoa de Portugal, eram parentes. Eu fiquei radiante com a consanguinidade com o grande poeta português. Retorno à obra Todos os Nomes, de José Saramago, que antes mencionei. O protagonista da história é um homem de meia-idade, funcionário de um setor dos arquivos de registros civis da cidade. Ele também é José, como Saramago. É um homem maduro que dedica a vida ao seu ofício, um local descrito como uma construção ao redor da qual existiam moradias em que viviam antes os funcionários. O edifício havia sido construído para que estes pudessem acordar cedo e ir diretamente para o trabalho. Com o passar do tempo, as moradias foram todas demolidas, restando José como único morador. Solitário, ele recebe autorização para ali permanecer, desde que respeitando a norma de jamais utilizar a chave de acesso direto ao prédio. José coleciona recortes de jornais e notícias sobre pessoas conhecidas. Um dia, decide vasculhar dados confidenciais das fichas de registro e entra à noite no escritório em busca de documentos. É quando por acaso ele se depara com a ficha de uma mulher desconhecida. José poderia ignorá-la, pois não era alguém importante, mas ele não consegue tirá-la de seus pensamentos e decide partir em busca da mulher, por quem ele havia se tornado obcecado. Queria saber tudo sobre ela. Há certa semelhança entre minha obsessão em busca de um parentesco com Max Schachtmann e a de José Saramago com sua misteriosa mulher. José poderia ser até o de Drummond em E Agora, José? Na narrativa, o escritor revela que os nomes têm sempre um significado especial, e é esta busca que alimenta a narrativa, a dele e a minha. Eu mencionei Carlos Drummond de Andrade e não seria aceitável deixá-lo de fora em minha lista de escritores preferidos. Drummond foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. O que o inspirava era o cotidiano, a política, a sociedade e a palavra. Eu sempre entendi a sua dor e iria à presença certa dentre as preferências de Dona Giselda. Seus poemas falam da melancolia daqueles que vêm do interior e vivem nas grandes cidades, com sua solidão, memórias da infância, enfim, as emoções humanas mais profundas. Há um poema intitulado No Meio do Caminho, em que ele diz: no meio do caminho tinha uma pedra. Em seu caminho e no de todos nós, imagino. Outro de seus belos poemas é o Poema de Sete Faces, no qual recorda: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Há outro que eu adoro e termina com: o mar batia em meu peito, já não batia no cais. Nesta narrativa, ainda que prolixo e demasiadamente explicativo, não vou imitar Saramago na sua escrita contínua, sem pontos, exclamações ou hífens, como fez antes e tão bem James Joyce, na parte final do seu Ulisses. Dei-me conta de que depois de conhecer Acunim, minha vaidade despertou. Eu fiquei um pouco mais pretensioso do que antes. Na Bíblia, em Isaías, condena-se o vaidoso. O Senhor dos Exércitos abateria a vaidade e humilharia todos os que desejassem a fama na terra. Foi numa tarde de inverno, eu lembro bem, que Acunim chamou-me por telefone da cidade do Rio de Janeiro. Ele perguntava se poderia encontrá-lo no Real Gabinete Português de Leitura. Eu respondi que sim. Discutir os resultados das pesquisas sobre o meu parentesco com Max era prioridade.
Mas havia outra razão. O Real Gabinete é uma das joias do Rio de Janeiro, é uma biblioteca com mais de 300 mil livros, com suas estantes e um pé direito que quase toca no céu. A Cunin comentou que o Real Gabinete é uma das bibliotecas mais bonitas do mundo, fundada pouco depois da independência do Brasil por imigrantes portugueses do Rio de Janeiro. A sede tem o mesmo estilo dos Mosteiros dos Jerônimos e da Torre de Belém, em Lisboa. Encontrei-me com a Cunin em frente ao prédio e rimos da piada que fiz de estarmos literalmente nos braços de Camões. O nome da rua é uma homenagem ao poeta. Eu fiquei feliz em encontrá-lo novamente. Ele confidenciou-me que a sua vinda ao Rio de Janeiro devia-se ao fato de que um dos seus clientes havia adquirido uma impressão antiga de Os Lusíadas, num leilão em Coimbra. A Cunin pediu que eu viesse ao Real Gabinete para juntos verificarmos como era a edição de 1572, pertencente à Companhia de Jesus. A biblioteca possuía outras edições valiosas dos Lusíadas, como uma de 1670. O russo lembrava o diabo. Ele me transmitia uma sensação estranha. Era como se pudesse ler meus pensamentos. Eu o testei, pensando em inglês, francês, português, espanhol, e ele acompanhou os meus pensamentos perfeitamente. Como eu vivi vários anos na Holanda, eu o desafiei pensando também em holandês. Ainda assim, ele deu a sensação de acompanhar tudo o que se passava na minha cabeça. Eu sempre ouvi sobre o diabo e o seu domínio sobre todos os idiomas, mas pensei também que Jesus disse aos fiéis: em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. De qualquer modo, mesmo que a capacidade de falar todos os idiomas não seja um atributo apenas do diabo, é bom que vocês saibam que os exorcistas católicos preferem sempre o latim. Na análise dos laços de sangue entre mim e Max, espero não descobrir parentescos que me aproximem de Mefistófeles. Deus me livre! Por outro lado, ser parente de Goethe eu adoraria. A verdade é que depois de conhecer Melina e a Cunin, passei a sentir que os meus pesadelos eram mais reais. Perdi também o controle sobre os deslocamentos do meu corpo, no tempo, no espaço. Um dia, sem planejar, eu despertei em Londres. Noutro, eu me vi montado num camelo a conversar com um beduíno no deserto de Saara. Eu acordava num quarto de hotel, numa cidade que nunca vira antes, Casablanca, por exemplo. O mais incrível é que dialogava com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ou com gente de vários séculos atrás. Justiça seja feita. Meus encontros com o investigador russo eram simplesmente memoráveis, riquíssimos do ponto de vista cultural. E os com Melina eram carregados de erotismo. Eu ria intimamente ao pensar como seria a reação da minha mulher, Leonor, a quem eu amo demais, no dia em que lesse sobre essas traições. Juro, traições puramente literárias, com a minha Jezebel. A Cunin não parava nunca. Ele descobriu que um tio do meu pai viveu na Transilvânia e seu nome era Avram Roth. Sua hipótese era de que todos os judeus de nome Roth, que haviam emigrado para a América, tornaram-se Roth, por força da pronúncia e deleção da última letra, E. Essa informação tinha uma consequência maravilhosa, pois significava que o escritor norte-americano Philip Milton Roth era meu parente. Roth nasceu em 1933, na cidade de Newark, no estado de Nova Jersey, e faleceu mais recentemente, em 2018. Seu primeiro livro, que eu não li, Goodbye Columbus, de 1959, recebeu o National Book Award. Ele publicou depois o romance O Complexo de Portnoy, a história de um jovem obcecado por sexo. Esta obra eu li e assisti ao filme com o ator Richard Benjamin no papel principal. Há uma cena em que, ao chegar no seu quarto de hotel cansado, depois de uma longa viagem, o personagem abre a mala e sente o cheiro forte de um pacote de comida. Sua tia, uma judia típica e protetora, havia escondido um sanduíche
entre suas roupas, para o caso de ele sentir fome durante a viagem. Em 1997, Roth recebeu o prêmio Pulitzer com A Pastoral Americana e depois A Conspiração contra a América. É o livro do ano, pelo jornal New York Times. Este eu também li e adorei. Faz uma reflexão sobre o que aconteceria nos Estados Unidos e no universo íntimo do personagem se o célebre piloto de tendência nazista, Charles Lindbergh, vencesse Franklin Roosevelt nas eleições de 1940. Tivesse eu que escolher uma obra de Roth, seria O Teatro de Sabá, com histórias sobre adultério, trapaças e a decadência do personagem Mickey Sabah. É quando ele, já passados os 60 anos de idade, enfrenta a perda progressiva de seu vigor sexual. Fosse apenas pelo parentesco com Roth, eu confesso que a contratação do russo já me parecia plenamente justificada. Eu lembro de ter passado a noite em claro, pensando em meu parentesco com ele.